meus amigos. Então, vamos caminhando aqui para o encerramento da nossa disciplina de Direito Civil 7. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a questão dos legados, da revogação do testamento e do rompimento do testamento. E já destaco para vocês que na aula de hoje, na questão dos legados, eu vou passar aqui muito mais algumas questões mais amplas e principais, digamos assim, sobre os legados, e não vou ficar aqui entrando nas regras um tanto quanto específicas. E por uma razão muito simples, na verdade até poderia falar duas razões. A primeira delas é a questão do próprio tempo, pelo nosso encerramento aí do semestre, né, e que não temos aí tanto tempo para ficar aí tratando desses pequenos detalhes. E segundo, que esses detalhes que nós temos sobre os legados, basta uma mera leitura, tá? Então, se vocês pegarem os dispositivos do Código Civil, eles são extremamente claros, o que acabaria tornando a nossa aula aqui simplesmente uma mera repetição, uma mera leitura e às vezes falando com outras palavras aquilo que o próprio artigo já está dizendo. Então, não teríamos uma grande colaboração. Por isso que eu peço para vocês que façam a leitura dos dispositivos concernentes ao legado e que vocês então daí, se tiverem porventura alguma dúvida, me perguntem por via lá do fórum do AVA, tá bom? Mas então, vamos entender aí o que são esses legados, o que são então essa ideia de legado. Primeiro, quem são os sujeitos que estão envolvidos no legado? Aqui nós temos o testador, que é aquele que deixará o legado, e nós teremos aqui o legatário, que será então a pessoa que será beneficiária do legado. Então, os bens deixados pelo testador para alguém que seja beneficiado, aí então é o tal do legado. Então, tendo o testador como o legador, aquele que deixa, né? E o beneficiário sendo o legatário. E nós já percebemos pelas regras que nós estudamos anteriormente que o legatário aí pode ser tanto uma pessoa alheia, um terceiro que não faça parte dos herdeiros necessários, como pode ser propriamente um herdeiro necessário, que vai ser beneficiado aí e teremos que fazer os devidos ajustes conforme a legítima, né? Para terceiras pessoas, deixamos aquilo que não faz parte integrante da legítima e quando falamos da totalidade dos bens, pode o testador deixar também para herdeiros necessários, desde que ele respeite a divisão própria da legítima. E a doutrina costuma aí trazer expressões diferentes para falar do legatário que é herdeiro necessário também e o legatário que não é herdeiro necessário. Para aquele que não é herdeiro necessário, nós chamamos propriamente de legatário. A denominação não é aí alterada. Por outro lado, aquele que é também herdeiro necessário, aquele que recebe a legítima, nós chamamos ele de prelegatário, tá? Prelegatário. Então, somente para facilitar, para tornar aí então mais simples entender quando estamos falando de um legatário ou outro, a doutrina se utiliza até por bases históricas, né? Que temos a expressão histórica para essa divisão, mas chama aí de prelegatário. Assim como outros doutrinadores vão chamar também de legatário precípuo, tá? Legatário precípuo, esse prelegatário, tá? Então são só denominações diferentes que são interessantes que vocês conheçam. Muito bem. Então sabemos aí os que estão envolvidos. E sabemos também que podem haver vários legatários, né? Uma pluralidade de legatários. E também temos uma expressão para denominá-los. Podemos chamá-los de colegatários. Então, quando há mais de um, chamamos eles de colegatários. Tá? Ótimo. Entendemos então quem são os sujeitos que estão aí envolvidos na relação aí do legado. Mas o que é o legado em si? Veja, o legado é todo bem
que é de propriedade do testador no momento da abertura da sucessão. Então, todo aquele bem individualizado que esteja dentro do patrimônio do testador, né, e que ele está dispondo via testamento, nós chamamos de legado, tá bom? Tanto que, olha aí na sua tela, o artigo 1912 do Código Civil deixa essa regra muito clara. Olha só, é ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão, tá? Então veja que a regrinha aí é um tanto quanto clara e não tem aí como a gente discutir. Você só pode dispor daquilo que é de sua propriedade, tá bom? Daí, gente, a partir do artigo aí 1913, né, as regras que temos aí posteriormente, né, no Código Civil, ele vai tratar então das espécies de legado, né? Então, de uma tipologia própria dos legados, tentando aí falar então as várias situações, quando há legado de uma coisa, quando há legado de crédito, legado de alimentos, legado de usufruto e assim vai. Isso tudo eu deixo aí para a leitura de vocês, para que vocês aí entendam, compreendam as várias espécies. O que eu destaco aqui para vocês é que, embora pareça uma tipologia, pareça então que seja um rol taxativo, entenda que o rol trazido por esses dispositivos, ele é muito mais exemplificativo. Por quê? Ele tenta trazer aí com expressões genéricas, abarcar diversas situações, como por exemplo, um legado de um crédito. E veja que temos natureza creditícia diversa, posso ter créditos diversos a receber. E aí, então, pode ser que algumas das situações não estejam previstas dentro dos dispositivos do Código Civil. Mas isso não impede de ser também um legado, tá bom? Então, entendam aqui que esses artigos do Código Civil são exemplificativos, tá? Muito bem. Vamos pensar agora, então, nos efeitos propriamente do legado. E aqui nós temos de novo a aplicação aí do princípio da Saizine, né? A ideia então que pertence ao legatário a coisa, né, deixada para ele desde a abertura da sucessão. Então lembra que a gente viu a regra geral que transmite-se aos herdeiros desde a abertura da sucessão a herança, né? Nós vimos essa regra. Isso se espelha também no caso do testamento, né? No caso dos legados. Mas aqui precisamos tomar cuidado com algumas questões. Primeiro, que ainda que haja essa aplicação do princípio da Saizine para os legados, lembre-se que podem haver testamentos que estão submetidos a uma condição suspensiva. E se aquele legado estiver submetido a esta condição, deverá então aguardar a implementação desta condição para que haja a transferência de propriedade para o legatário, tá bom? Então nós temos aí essa primeira ressalva que não existia no momento da herança, né, da abertura da sucessão e da herança que nós vimos anteriormente. Veja que isso está aí previsto no artigo 1923 do Código Civil, tá? Além disso, temos que tomar outro cuidado, tá? Que, embora seja de propriedade do legatário a coisa deixada, então a coisa legada, não significa que o legatário já terá de imediato a posse dessa coisa. Não terá. Por quê? Pensando no testamento cerrado, por exemplo. No testamento cerrado, é preciso fazer a abertura desse testamento, né? E aí então o registro, a abertura desse testamento, para que tome conhecimento e haja então aí o reconhecimento da propriedade que foi transmitida já com a abertura da sucessão e para depois podermos falar de transferência de posse, né? Transmissão de posse. Assim como
O testamento particular, conforme aí o artigo 737 do Código de Processo Civil, ele pode ser aí também encaminhado para um juízo para que haja sua publicação, para que as partes tomem conhecimento desse testamento particular. E veja, mesmo um testamento público, e daí já partindo então que acaba sendo uma regra aplicável a todos os testamentos, ele deve ser inserido dentro da ação de inventário para cumprimento do testamento. Então, se eu tenho um procedimento próprio, por vezes, para a abertura desse testamento, para o seu cumprimento, no caso do testamento cerrado, depois eu tenho que pegar o seu teor e trazer para a ação de inventário. E na ação de inventário haverá aí a transmissão dos bens aos herdeiros e legatários. Então veja que, embora o legatário seja proprietário do bem desde a abertura da sucessão, ele só tomará posse desse bem após aí a divisão dos quinhões hereditários e daí com a entrega do legado por aquele que foi aí nomeado inventariante ou então por mesmo aí pelo testamenteiro, se ele foi o responsável por dar cumprimento ao testamento. Tá bem? Olha só então o artigo 1923 e o parágrafo 1º, que diz isso aí que eu acabei de explicar para vocês. Olha só. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. E o parágrafo 1º, que vai dizer então que não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria, tá bom? Então veja aí que nós temos essas duas regras bem claras tratando sobre esse tema. Agora vamos dizer o seguinte, que por vezes o legado ele pode produzir certos frutos, né? Vamos pensar aqui nos frutos civis, como por exemplo aí, então o aluguel. Pode ser que a coisa esteja alocada e produzindo frutos. Veja, esses frutos são do legatário ou não? A resposta está lá no parágrafo 2º. Olha aí de novo para vocês. Ó, o legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador. Então a regra é que os frutos produzidos após a morte são também do legatário. Nada mais lógico. E daí, aqui nós temos, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Ou seja, se esses frutos aí a serem produzidos ainda dependerem de uma condição suspensiva, depender de um termo, ou até mesmo a transferência do legado depender de uma condição, né? Depender da condição suspensiva aí, e que então não fez a transferência da propriedade imediatamente para o legatário. Tá bom? Muito bem. Veja. Digamos então o seguinte. O legatário, então ele se viu lá beneficiado para receber um determinado legado, determinado bem aí que foi transferido, e daí ele resolve então exigir o cumprimento desse testamento. Ele pode em todas as ocasiões exigir o cumprimento? Veja que o artigo 1924 vai trazer aí então uma restrição a esse direito de pedir o legado, tá? Que embora possa ser dele, possa estar aí então garantido a ele, temos ainda que talvez resolver algumas questões anteriores para confirmar esse direito de recebimento do legado. Olha o 1924. Diz o seguinte, que o direito de pedir o legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento, e nos legados condicionais ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença, tá? Então, veja aí que
Se não tiver discussão sobre a validade dos testamentos, não tiver condição pendente ou algum prazo, algum termo aí que impeça a entrega desse bem, veja, o legatário não tem o direito de pedir esse legado, né? Então, se tiver aí essas situações, ele não tem o direito. Agora, se não tiver, né, qualquer litígio sobre a validade, condição ou termo aí, então ele pode pedir o legado, tá bom? Pode pedir o legado, respeitado a regra do artigo anterior, né? Que ele não vai poder aí pedir a posse imediata, mas após aí o cumprimento de todo o procedimento de inventário, de toda a certificação de quem que é que deve receber cada um dos bens do falecido, tá bom? Muito bem, gente. Dito isso, então, podemos avançar bastante, porque as demais regras também são bastante simples, eu peço para vocês a leitura, e podemos avançar para a questão da caducidade dos legados. E olha só o que diz então sobre caducidade dos legados, o artigo 1939 do Código Civil. Olha só, caducará o legado. 1. Se, depois do testamento, o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma, nem lhe caber a denominação que possuía. Pessoal, essa circunstância aqui, dessa modificação da coisa, é algo que a gente já estudou lá em direitos reais e que talvez vocês não se recordem, mas deveriam se recordar. Lembra daquela situação da especificação, a situação da comistão, da adjudicação, ou seja, em que você pega então substâncias e misturam, se tornando uma terceira, não podendo mais se dividir, que todos nós vimos lá sobre a questão da propriedade, né, da propriedade móvel? Esse inciso primeiro acaba fazendo referência a essas situações, né, de especificação, confusão, comistão, adjudicação que nós tínhamos aí. E que, nessas situações, então, você modifica a coisa e que ela perde a forma original. E veja, a caducidade do legado aqui, que ele está falando, é no caso do próprio testador voluntariamente modificar a coisa legada. Então, ela não tem mais aquela forma, não tem mais aquela denominação de antes e por isso, então, não pode mais haver a transferência desse legado. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aquela situação em que o testador deixou uma barra de ouro para um legatário, mas essa barra de ouro, no momento do seu falecimento, não existe mais, porque foi transformada em anéis. Pronto. Esses anéis não vão ser transferidos para o legatário, porque a ele ficou legado barra de ouro. Então, veja, não tem mais a forma nem a denominação. Por isso, então, está caduco, né? Então, houve a caducidade do legado, tá bom? Olha aí de novo o artigo 1939 para vocês fixarem bem essa ideia. Se, depois do testamento, o testador modificar a coisa legada ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía, tá? Agora veja, como o dispositivo fala o testador modificar a coisa legada, significa então que deve ser então uma modificação por ele voluntária, ele realizou. Mas e se acontecer de um terceiro ou uma questão de caso fortuito, né, ou força maior, aí fizer essa modificação da coisa? Aí veja que a regra muda. Se o dispositivo exige que seja uma mudança voluntária pelo testador, então se um terceiro muda contra a vontade do testador ou então ocorre por caso fortuito ou força maior, há então a subsistência do legado, tá? Ele não irá caducar. Então, se por exemplo um terceiro
contra a vontade do testador, pegou aquela barra de ouro e transformou em um anel, aí então subsiste o legado, tá bom? Subsiste ele, então o legatário irá receber o anel ao invés da barra de ouro, tá bom? Cuidado com essa diferenciação. Vamos para o próximo caso. Próxima hipótese está no inciso 2º. E no inciso 2º, diz aqui, ó, se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada. Nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Regra simples e fácil, né, pessoal? Porque se não é mais da propriedade do testador, ele não pode mais fazer parte aí como legado dentro do testamento. Então, se a coisa foi alienada, não pode mais ter aí o legado, então ele sofreu aí a caducidade. Por outro lado, se só parcialmente foi alienado, a parte alienada é que caduca. A parte que não foi alienada mantém-se aí, subsiste para o testamento, para o legado. Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima regrinha. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento. Então veja, perecimento sabemos muito bem, a destruição da coisa aí, seja por atuação de outra pessoa, de um ser humano, né, de uma atuação humana, ou até mesmo por uma força aí da natureza ou pelo tempo. Então a coisa pereceu, se destruiu. E evicção, que é aquela situação, então, que há perda do bem, né, por um reconhecimento, seja judicial ou seja administrativo, do direito de terceiro, né, do direito anterior de terceiro sobre o bem. Né? Então, um terceiro aí diz que ele tem direito sobre a coisa e ele pegou para ele, fazendo você perder. Então, você sofrendo aí os efeitos da evicção. Nessa situação do inciso 3º, portanto, né, havendo perecimento ou a evicção, seja o testador estando vivo ou morto, né, haverá caducidade do legado. Porque, veja, a coisa não existe mais, não é mais da propriedade do testador. Mas aqui nós temos, olha aí na sua tela, né, um destaque. Sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento. Porque, veja, se foi por culpa do herdeiro que aconteceu o perecimento ou a evicção, ou então até mesmo do legatário que deveria cumprir o testamento, aí nessa situação de culpa, nós temos então uma necessidade de reparação do dano. Então, se o herdeiro aí deu causa ao perecimento da coisa, ele vai ter que dar uma prestação equivalente. Ou então, ele vai ter que indenizar em perdas e danos. Nada mais justo, né? Porque a vontade do testador não pôde ser cumprida e não por culpa dele, mas daquele que deixou a coisa perecer ou sofrer aí a evicção. Tá bom? Daí, essas 3 causas aí, né, de caducidade que eu trouxe para vocês, são chamadas aí causas objetivas. No inciso 4 e no inciso 5º, nós falamos de causas aí subjetivas, porque tratam especificamente do sujeito legatário, tratam especificamente da questão pessoal do legatário. Vamos ver aí o inciso 4º. Olha só, inciso 4º vai dizer, então, que caducará o legado se o legatário for excluído da sucessão nos termos do artigo 1815, né? Veja, é a situação aqui então de exclusão que nós já estudamos anteriormente na exclusão da sucessão, e se o legatário estiver aí, então, como um dos excluídos da sucessão, vai caducar o legado para ele, obviamente, né? Ele não pode mais suceder. E, finalmente, questão lógica do inciso 5º, que se o legatário falecer antes do testador, se morreu antes, não tem como ele ser aí legatário, não tem como ele suceder o testador. E por questões lógicas, então, caduca o legado para ele. Tá bom? Muito bem. Artigo 1940
né, vai trazer então uma regra a mais aqui para gente, dizendo que se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente e alguma delas perecerem, subsistirá quanto às restantes. Perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado. Então aqui a gente está falando de situações em que há o perecimento sem culpa do herdeiro ou do legatário incumbido para o cumprimento, né? Obviamente, senão a gente tem a caducidade. Aqui há o perecimento natural ou perecimento sem culpa. E nessa situação, se temos, por exemplo, duas coisas alternativas para o legado, pereceu uma, subsiste para que sobrou. Agora, se pereceu parte disso, o que sobrou desse legado continua aí sendo o legado, tá? Veja que aqui não estamos falando de situação de culpa de alguém e há aí a continuidade, né? A permanência aí do legado sem receber aí os efeitos próprios da caducidade, tá bom? Muito bem, gente. Isso aí é o que eu queria trabalhar com vocês sobre os legados. E agora eu quero falar com vocês sobre revogação do testamento, que se inicia lá no artigo 1969 e vai até o artigo 1972. E aqui, quando eu falei de codicilo para vocês, eu acabei adiantando um pouco dessa matéria. Por quê? Porque eu já expus para vocês que o testamento pode sofrer revogação. E como que ele pode ser revogado? Se você fizer um outro testamento do mesmo modo e forma como você pode fazer um testamento. Então, se você tinha um testamento anterior e faz um novo, esse novo testamento é o que vai prevalecer, revogando o testamento anterior, tá? Olha o artigo 1969, tá? O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Então, fiz um testamento, eu posso então revogá-lo fazendo um novo testamento. Lembra que eu tinha dito para vocês lá na aula passada que no caso do codicilo, ele podia ser revogado por um novo codicilo ou por um testamento. Agora, o testamento não pode ser revogado pelo codicilo, mas ele pode ser revogado por um novo e posterior aí testamento. Só que essa revogação não precisa ser completa, ela pode ser parcial. Então, parte do legado, parte aí das cláusulas testamentárias, né, das disposições, eu posso revogar e outras manter aí sem qualquer efeito, sem qualquer aí, então, destruição dessas cláusulas. E daí como que vai funcionar essa revogação parcial? Eu posso fazer uma revogação expressa, tendo então uma cláusula revogatória expressa, ou então posso fazer por meio de uma revogação implícita, tá? Na cláusula revogatória expressa, nós temos a regra mais simples e mais fácil. O próprio testador disse o que no testamento anterior está revogado e o que subsiste. Então eu faço a leitura conjunta dos dois, vejo o que ele quis riscar fora do testamento anterior e está resolvido. Agora, na revogação implícita, é aquela que a gente encontra contradição entre os testamentos. E daí, então, a gente vai utilizar aquela regrinha que até parece regra de resolução de antinomia, né? O testamento anterior vai subsistir em tudo que não for contrário ao posterior. Então, eu faço a leitura de ambos, vejo o que não há contradição entre eles e no que tiver contradição, prevalece o posterior. No que não tiver contradição, prevalece o anterior. Tá? Então essa é a questão aí da revogação parcial. Olha o artigo 1970. A revogação do testamento pode ser total ou parcial. E o parágrafo único. Se parcial, ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste
em tudo que não for contrário ao posterior. Tá bom? Muito bem. Agora, gente, vamos pensar na seguinte situação. Tinha um testamento e posteriormente foi redigido um novo. E nesse novo testamento, o legatário, né, ou herdeiro aí nomeado e tudo mais, foi excluído, foi considerado incapaz, né, não tinha capacidade aí para receber o testamento, ou até mesmo ele renunciou à herança, né, renunciou aí ao legado. Muito bem. Se acontecer isso, a revogação presente no testamento posterior cai também? Porque, veja, o que aconteceu aqui? A gente tinha um testamento posterior revogatório do anterior, e esse testamento posterior não conseguiu cumprir o seu objetivo, porque o herdeiro aí nomeado, né, o legatário aí nomeado, acabou por não receber a herança, né, não receber aí o legado. Muito bem. Significa então que se ele não conseguiu produzir os seus efeitos, cai esse testamento também e cai a revogação, voltando a produzir efeitos o testamento anterior? Não, tá? Não. O problema aqui, veja, que é a questão do conteúdo em si, né, de não conseguir ser cumprido, de ser frustrado o cumprimento do seu conteúdo, não leva à revogação da cláusula revogatória, tá? Ela não cai junto. Nesse caso, o que vai acontecer? Aquilo que estava previsto para ser entregue por via de testamento, agora vai ser entregue dentro da legítima, né, para os herdeiros necessários. Cumpre-se aí, então, aquilo que está previsto na própria legislação e não mais pela vontade do testador, que foi frustrada pelas circunstâncias que ocorreram. Agora, vamos pensar numa situação distinta. Vamos pensar agora que o testamento revogatório, então esse testamento posterior, ele foi anulado. Ou seja, ele aí então descumpriu formalidades necessárias de um testamento. Não seguiu as formalidades que são exigidas pela lei. Daí, essa revogação vai continuar valendo? Não. Aí a regra muda. Porque se descumpriu a formalidade, a forma, aquilo nem testamento é. E se nem testamento é, não pode uma cláusula desse suposto testamento produzir qualquer efeito. Então, grave aí na sua mente. Seguinte, se o problema é não conseguir cumprir o conteúdo, uma frustração em razão do herdeiro não poder receber, a cláusula revogatória permanece. Porque não há problema no testamento, há problema aí na prática, no exercício do seu conteúdo. Agora, se o problema está na formalidade, né, na elaboração, na formação própria do testamento, aí a cláusula revogatória tem que cair também, porque aquilo nem poderia ser considerado testamento. E prevalece então o testamento anterior. Isso que eu expliquei para vocês está no artigo 1971 do Código Civil. Olha aí. A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento, que a encerra, vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. E não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos, né? Que é a questão aí, então, das formalidades em si, tá bom? Muito bem. Aí, o 1972 vai trazer uma regrinha básica aqui específica sobre o testamento cerrado. Que eu falei já para vocês, já demonstrei que o testamento cerrado deve ter a abertura feita pelo próprio juiz, né, na ação de abertura aí do testamento, seguindo as formalidades do Código de Processo Civil. Agora, se o próprio testador abrir o testamento cerrado ou então dilacerá-lo, destruí-lo, né,
ou então alguém abrir e dilacerar com o seu consentimento, então o testador manda, fala alguém para destruir aquele testamento, então o efeito é de revogação desse testamento cerrado, tá? Então se ele abriu ou destruiu, o testamento está revogado. Olha aí na sua tela, tá? 1972. Testamento cerrado, que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado. Aí você pode estar pensando aqui o seguinte: o artigo 1972 ele fala da abertura ou dilaceração aqui pelo próprio testador ou com o seu consentimento. Mas e se for feito por terceiro que não fez com o consentimento do testador, né? Vai ter a mesma consequência? Daí não podemos pensar dessa forma de maneira absoluta. Temos que então levar em consideração o seguinte, que aquele que destruiu, né, que abriu então o testamento cerrado, então destruiu aí o fechamento dele para tomar conhecimento do seu conteúdo, né, se ele for um dos beneficiados do testamento, ele pode incorrer aí numa situação de indignidade, né? Aí ele pode então ser aí excluído propriamente da sucessão, se ele for um dos beneficiários, porque pode ser que ele tenha feito isso justamente para alterar o conteúdo desse testamento e ele não sendo mais idôneo sobre a vontade do testador. Agora, se foi uma abertura feita, digamos, de boa fé, a pessoa desconhecia a regra legal e assim quando houve o falecimento do testador, a pessoa abriu para tomar conhecimento e organizar os bens, enfim, por mera aí ingenuidade. Nessa situação, o juiz pode considerar, verificando o próprio testamento cerrado, que não houve alteração do seu conteúdo, não teve aí então adulteração dos seus termos, que ele se mantém íntegro e pode, privilegiando a vontade própria do testador, dar-lhe cumprimento. Tá? Então, não é necessário e obrigatória a revogação, a anulação aí do testamento cerrado simplesmente porque um terceiro abriu. Tá? Se houve essa abertura indevida, o juiz deve apreciar. Houve alteração do seu conteúdo? Né? Tem aí indícios de fraude? Se tiver, não vale mais aquele testamento, não dá mais para se utilizar. Agora, se ele estiver íntegro, né, você pode dar-lhe cumprimento, tá bom? E verificar também a situação da própria pessoa, ver aí se você consegue entender a intenção dela. Porque se a intenção foi alterar o seu conteúdo no momento para tomar conhecimento, pode-se cair aí numa situação de indignidade, tá bom? Muito bem, com isso vamos para a nossa última matéria da aula aqui de hoje, que é a ideia do rompimento do testamento. E o rompimento do testamento está lá no artigo 1973 a 1975 do Código Civil. Olha só, quando que acontece o rompimento do testamento? Ele vai ocorrer quando aparece, né, quando surge algum herdeiro necessário, sobretudo descendente, que é sucessível ao testador, mas que esse testador não tinha conhecimento da existência desse herdeiro, ou então não existia ainda esse herdeiro. Tá? Então, veja que ainda não havia o reconhecimento dessa pessoa como herdeira, digamos, há um reconhecimento posterior de paternidade, ou então até mesmo uma situação em que a pessoa nasce posteriormente, né? Digamos aí questões até próprias de tecnologia, de ciência, falamos aí de inseminação artificial e tudo mais, ou mesmo os casos de não conhecer e surgir posteriormente esse herdeiro. E daí então, se essa pessoa aparecer posteriormente, o testamento pode ser
rompido, tá? Pode ser rompido. E quando que ele vai ser rompido? Veja, quando o testador dispuser aí do seu patrimônio envolvendo a legítima, né? Porque se ele envolver a legítima, então ele vai prejudicar esse descendente sucessível. E se esse descendente sucessível aí, então, precisa receber o seu quinhão hereditário, que é de direito por lei, então o testamento não pode ser cumprido. Então ele é rompido e segue-se a regra, a ordem geral aí prevista na lei para a partilha da herança, tá bom? Agora, pensando por outro lado, e se o testador somente dispuser sobre a metade que não contemple os herdeiros necessários, ou seja, não contemple a legítima? Veja, aí não há prejuízo, né? Especificamente, não há prejuízo aí para a legítima, tudo mais, e não há o rompimento do testamento. Olha aí o artigo 1973 ao 1975, tá? 73. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. E daí, para então reduzir a força, digamos, dessa regra do rompimento do testamento, temos aquilo que eu falei agora ao final, que não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba ou quando os exclua dessa parte, tá bom? Então aí, veja que o rompimento ocorre quando há essa invasão, não bem invasão, mas temos aí então essa contemplação dos herdeiros necessários no testamento, e que daí então deve haver o seu rompimento por causa desse descendente sucessível que surgiu posteriormente. Mas, se estamos falando daqueles bens que não são componentes aí da legítima, né, são aqueles bens disponíveis, então não há qualquer prejuízo. Então não precisa romper o testamento. Tá bom? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar aqui na aula de hoje para vocês. E ficamos aí para uma próxima oportunidade. E qualquer dúvida, por favor, vejam lá no fórum do AVA. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.